Ora boas pessoal, bem-vindos aqui a mais um vídeo no canal. Eu hoje no vídeo vou abordar dois temas, vou tentar fazer aqui um vídeo um bocadinho diferente do que eu costumo fazer habitualmente. Eu por norma costumo pegar em notícias que vão aparecendo ao longo do dia, dou um pequeno estudo à volta delas e depois apresento a minha ideia, mais ou menos aquilo que eu acho sobre o assunto, opiniões e por aí fora. Neste caso vamos fazer aqui um vídeo um bocadinho diferente. Eu vou pegar num tema, que isto será a continuação em diferentes vídeos. A minha ideia é fazer pelo menos 3 ou 4 vídeos, ainda tenho que ver, sobre o que é que está a acontecer no Iémen e qual é que é o possível stress que poderá acontecer ali caso haja qualquer tipo de avanços por parte tanto da Arábia Saudita como do Iraque, do Irão, neste caso. Por isso, a minha ideia é pegar nesses três países e fazer uma pequena abordagem do que é que foi o contexto geopolítico deles desde o início do século XX até hoje em dia, sendo que vou-me tentar focar um bocadinho mais no século XX e caso existam eventos importantes no século XXI, claro que também os irei abordar. E a minha ideia com este vídeo hoje é contar-vos um bocadinho aquilo que é a história do Irão, desde mais ou menos a criação da sua primeira Constituição até aos dias mais ou menos de hoje e os conflitos que aconteceram no Irão e por aí fora. E para além disso, devido à, à proximidade que o assunto da burca tem em Portugal, devido à possibilidade de uma lei que proíbe a utilização da burca em Portugal, no fim do vídeo, aviso já aqui no início, mas só no fim do vídeo, por caso estejam interessados, eu deixarei nos cards, nos cards não, na descrição, quando é que eu irei começar a falar desse assunto, mas no fim do vídeo irei abordar o tema da burca em Portugal e qual é que é a minha opinião em relação a esse assunto, e pronto. Por isso, sem mais demoras, vamos passar aqui à primeira parte do vídeo. Como poderão ver, este vídeo terá um formato um bocadinho diferente relativamente àquilo que foram os vídeos anteriores. E vão começar a perceber isso agora. Pronto, a minha ideia é começar a fazer aqui uma pequena apresentação por slides daquilo que é a história do Irão, da forma como eu a estudei agora relativamente cedo. Então, a história do Irão, eu vou começar em 1908, a história do Irão antigo, Império Persa, do petróleo à potência regional, 1908 a 2025. Então, em 1908, na região de Majed Soleiman, no Cuzistão, foi descoberto petróleo em território iraniano. Perdão, desculpa. Este acontecimento mudou para sempre o destino do país. Pouco depois, a exportação foi entregue à Anglo-Persian Oil Company, como podem ver por aqui, embora aqui esteja escrito Índia, porque era uma sucursal da Índia, garantindo à Grã-Bretanha o controle quase total desta riqueza. Para Londres, era um recurso vital para a frota naval e para a sua economia industrial. Para os iranianos, no entanto, significava décadas de exploração em que os lucros fluíam para fora e apenas uma pequena parte chegava à população local. Neste período, o poder político recaía sobre a dinastia Qajar, como podem ver aqui por Ahmad Shah Qajar. Mais precisamente, Ahmad Shah Qajar. Não vou abordar neste vídeo muito aquilo que é a dinastia antes de 1921, se não tenho erro. Neste caso, a dinastia Qajar, neste caso comandada por Ahmad Shah Qajar. Eu não vou abordar muito esta dinastia, porque há aqui muitos conflitos em relação à Primeira Guerra Mundial, a instalação da primeira Constituição em 1905, se não estou em erro, 1903, mas são assuntos que eu não vou abordar muito porque saem um bocado daquilo que eu estava a intencionar para este vídeo e o tema que eu estava a intencionar sobre este vídeo. Caso tenham interesse, por favor, deixem nos comentários, eu terei todo o gosto de fazer um vídeo completo, com todo o enquadramento desde a criação do Império Persa até à até à quebra do Império Persa, o declínio do Império Persa, a separação do Império Persa, a criação após a cisão do Império Persa da dinastia Qajar e desde a dinastia Qajar até ao século XXI. Mas como poderão ver, no século XX houve ali umas pequenas reviravoltas, umas pequenas trocas de poder, mas o poder manteve-se mais ou menos dentro de sempre da mesma dinastia.
Desde 1903, o Irão passa a ser um país constituinte, com uma Constituição, passará a ser uma monarquia constituinte, sendo que o poder é repartido entre uma Assembleia Constituinte e o poder monárquico, sendo que a Assembleia Constituinte, no fim de contas, é um bocado fantoche e acaba por não ter grande poder verdadeiramente sobre aquilo que é o poder decisório e o poder político do país. Mas pronto, fica já aqui esta introdução àquilo que é a política interna do Irão neste início do século XX. Como podem ter percebido por esta parte do texto, foi descoberto o petróleo no Irão. Esse petróleo foi entregue à Inglaterra para a exploração. Neste caso, foi mesmo concessionado a exploração a empresas externas da exploração do petróleo dentro do país, sendo que, sobre o que eu estive a ver, apenas cerca de 10 a 15% dos lucros é que eram enviados para o governo iraniano. E como é óbvio, como podem experienciar por histórias ou acontecimentos que já possam ter ouvido relativamente a este período do mundo, a maior parte dos lucros eram revertidos para o poder local e esses lucros não eram repartidos pela população e a população nem sequer chegaria a haver qualquer tipo de retribuição pela exploração desses recursos naturais do seu próprio país. Antes disto, antes de 1908, houve também a expropriação de terras a norte do Irão e a sul do Irão. A norte do Irão, com a guerra entre o Império Russo e o Império Persa, o antigo Império Persa, houve ali zonas que foram cedidas à Rússia. Mas eu vou falar isso já agora. Como podem ver aqui pelo mapa, aqui esta zona da Geórgia, Azerbaijão e Arménia, estas eram zonas que pertenciam ao antigo Império Persa, ao atual Irão. Estas zonas foram cedidas, foram perdidas para o Império Russo e devido a guerras locais. Na zona sul do país, aqui no Golfo Pérsico, houve a cedência do Golfo Pérsico aos ingleses e aqui esta zona, que será a zona onde foi descoberta o petróleo, houve também a cedência desta zona para a exploração de petróleo. Antes de ser descoberta o petróleo, Inglaterra manteria mais um controlo marítimo aqui da zona do Golfo de Omã e do Golfo Pérsico, uma zona importante para comércio de exploração de minas e de manutenção da possível rota da seda. Da rota da seda, da rota da Índia, que era um dos principais comércios da Inglaterra. E era uma zona que a Inglaterra queria manter uma certa estabilidade e um certo controle. Esse controle que foi cedido pelo Irão devido a problemas económicos e enquadramentos políticos da época, devido à queda do Império Persa e o domínio do poder do Império Persa sobre a economia do próprio país, também devido à perda da Geórgia, Azerbaijão, por parte do Império Russo. A seguir, temos em 1921 o general Reza Khan, esta figura aqui da primeira imagem, liderou o golpe de Estado e tornou-se Shah Reza Pahlavi, que será a segunda dinastia, e irão perceber que será mais ou menos a dinastia que irá se manter desde 1925 até neste caso até 1975. Vai ser esta a dinastia que vai manter mais ou menos o poder. Inicialmente, este poder, antes da Segunda Guerra Mundial, é dado a Reza Pahlavi, sendo que em 1941 e com a Segunda Guerra a Segunda Guerra Mundial a acontecer na Europa, temos um movimento de Reza Pahlavi a aproximar-se a uma Alemanha nazi. Neste caso, segundo o que eu estive a ver, esse aproximamento não era provavelmente por ideologia, mas era mais por interesse político devido às pressões, como vocês podem ter visto anteriormente, que Inglaterra e Rússia tinham sobre o Irão. E devido a essas pressões políticas, houve aqui uma aproximação de Reza à Alemanha nazi para tentar diminuir aqui uma possível um colonialismo por parte da Rússia e por parte da Inglaterra. Por isso esta aproximação eu vejo mais como um jogo político e uma oportunidade geopolítica por parte de Reza do que provavelmente uma ideologia
nazista, fascista, por parte dele. Mas posso estar enganado, mas segundo o que eu tive à procura foi isso que eu encontrei. Mas devido a tal, o Irão era neutro na Segunda Guerra Mundial, mas devido a esta aproximação, a URSS, a União Soviética e a Inglaterra, vem aqui uma possível mudança do xadrez geopolítico que irá influenciar o caminho da guerra. Também devido à já exploração de petróleo de Inglaterra neste país e a não e não quererem ceder este petróleo para a Alemanha nazi, que estaria a ter, neste período, em 1941, estaria a ter bom rendimento na guerra. E também, devido à proximidade com a Rússia, não era nada bom haver ali um aliado que pudesse tocar de lado e criar uma nova frente de ataque ali pela zona dos Balcãs. Devido a tal, em 1941 as tropas britânicas e soviéticas invadem o Irão e provocam um golpe de Estado e obrigam o Reza a abdicar. Reza abdica e cede o seu lugar a Mohamed Reza Pahlavi, que será o seu filho mais velho, que tomará o poder e tem umas ideias e tem uma visão mais ligada aos aliados e mais de apoio aos aliados. E é isto que acontece na Segunda Guerra Mundial. O Irão continua neutro, não há o envio de tropas para a guerra, mas existe uma invasão por parte da União Soviética e da Inglaterra para manter ali um certo controle sobre aquela zona, especialmente na rota persa do petróleo, que ajudou bastante a União Soviética a conseguir combater os nazis na Segunda Guerra Mundial. Com a guerra terminada, deveríamos ter uma suposta retirada dos aliados desta zona do mundo, do Irão, sendo que isso não acontece logo a seguir a 1945. Ainda existe uma permanência de certas tropas da União Soviética no norte do Irão, aqui mais a norte da capital e esta zona aqui toda do Azerbaijão iraniano, mantendo e até criando movimentos separatistas no Azerbaijão iraniano e no Moabad, peço desculpa pela expressão. Moabad será esta zona aqui mais ligada aqui ao oceano, agora não me vou lembrar do nome, dê-me só um segundo que eu já vos confirmo. Peço desculpa. Exatamente. Mar Cáspio, exatamente. Aqui mais aproximado aqui a esta zona do Mar Cáspio é onde ficará o Moabad. A zona do Azerbaijão iraniano será toda esta zona aqui, próxima à zona do Azerbaijão, Iraque e Turquia. Será esta zona aqui. Em relação às tropas inglesas, também temos uma manutenção delas na zona sul do país, exatamente devido à importância geopolítica desta zona aqui junto ao Golfo Pérsico, devido à riqueza de petróleo. E esta tensão vai escalando até 1946, quando existe a crise do Irão. Quando existe a crise do Irão, que será um tópico que eu poderei abordar num vídeo mais futuro. Caso tenham também interesse, deixem por favor o comentário sobre um possível interesse sobre um vídeo sobre a crise do Irão, porque a crise do Irão já recai um bocado mais sobre a crise mundial que ocorreu durante a Guerra Fria. E a crise do Irão foi um dos primeiros pontos de conflito entre os Estados Unidos e a Rússia, neste caso os Estados Unidos e a União Soviética, que levou ao escalamento da Guerra Fria. Aqui no Irão foi um dos primeiros pontos de contacto e de escalamento da Guerra Fria. A seguir, nos anos de 1950, temos uma frustração crescida uma frustração crescente por parte da população do Irão. Esta frustração é devido, tal como desde 1905, a exploração do petróleo por parte de empresas estrangeiras e a não contribuição dessas empresas estrangeiras para o desenvolvimento local e o apoderio de grandes grupos económicos desse acúmulo de capital feito por a população local. Então, em 1950, temos um movimento dentro da Assembleia Consultiva Nacional, o Majlis, que neste caso é
aqui o homólogo em Portugal à nossa Assembleia da República, e temos Mohamed Mossadegh, que será esta pessoa aqui à esquerda, que levará à frente um movimento popular através da Frente Nacional, decretou a nacionalização da indústria decretou a nacionalização da indústria petrolífera. Esta nacionalização, como é óbvio, não foi vista por bons olhos por parte de Washington e de Londres, e levou ao receio de uma possível queda de poder para o Partido Comunista Tudeh, neste caso Tudeh será o Partido Iraniano Comunista, e poderia haver aqui uma transição de poder de uma aproximação de poder da União Soviética, o que naquela altura, em plena Guerra Fria, não era vista por bons olhos por Washington e por Londres, e ainda mais pelo facto de poderem vir a perder um fornecedor de petróleo importante nesta zona do mundo. Devido a tal, em 1953, a CIA e o MI6 organizam a Operação Ajax. A Operação Ajax é um golpe de Estado que depôs Mossadegh e restaurou o poder absoluto do Shah Mohammad Reza Pahlavi. Como se podem lembrar, será o filho do primeiro Pahlavi. Tal como eu disse, até 1979 não esperem muito, o poder irá estar mais ou menos dentro da dinastia Pahlavi, por isso não esperem muito transição de poder. Houve aqui esta tentativa de tomada de posse por parte da população para tentar uma possível instalação aqui de uma democracia ou de um governo mais aproximado do povo e mais ligado ao povo, e talvez até uma possível inclinação comunista, mas como é óbvio que os Estados Unidos e Washington e Londres não iriam deixar isto acontecer, e em 1953 oficializam essa escolha e avançam com a Operação Ajax e impingem um golpe de Estado ao país, retomando o poder à dinastia Pahlavi. Durante este golpe temos bastantes manifestações populares, e durante essas manifestações populares o recém-instaurado regime Pahlavi decreta que essas manifestações e esta imposição popular não pode acontecer, e existem aqui bastantes golpes por parte dele, o que leva a centenas de iranianos a serem mortos ou desaparecerem entre agosto e setembro de 1953. Para além disso, temos a tortura institucionalizada, a criação e fortalecimento da SAVAK, que é esta SAVAK que vocês podem ver aqui, e como podem ver aqui temos Mohammad Reza Pahlavi e o John Kennedy. Esta SAVAK será a polícia secreta do Shah, neste caso do Shah, o Reza Pahlavi, com treino da CIA e do Mossad. Resultou em décadas de prisões arbitrárias, torturas e assassinatos políticos. Neste caso, o líder da Frente Nacional não foi assassinado, mas o ministro dos Negócios Estrangeiros foi preso, torturado e assassinado em 1953. Com o apoio do Zé Uá, o Shah lança a Revolta Branca, a Revolução Branca, peço desculpa. A Revolução Branca é caracterizada por uma tentativa de modernização do país e a tentativa de instauração, peço desculpa, uma tentativa de modernização do país e não só de infraestruturas, mas também do próprio armazenamento, claro, tudo comprado ao Ocidente, neste caso Estados Unidos, França e Inglaterra, e para além disso também existe aqui uma tentativa de abrir aquilo que poderá ser uma sociedade considerada por eles naquela altura um bocado sectária, e também um bocado ainda muito ligado a ideias sectárias, e tentar instaurar aqui alguns certos de direitos civis e alguma possibilidade de instauração de uma possível ocidentalidade nesta parte do mundo. Mas como em todo o bom país dominado pelo capital e por a força, a riqueza concentra-se nas elites, o clero xiita e as comunidades rurais tendem a ser marginalizadas, e a polícia secreta, a SAVAK, peço desculpa, treinada pela CIA e pelo Mossad, reprimia duramente a oposição. Na década de 1970, as tensões acumuladas explodiram, protestos em massa reuniram estudantes e trabalhadores e religiosos.
Por isso, em 1970 temos a explosão desta repressão causada pelos Estados Unidos nesta zona do mundo e em 1970 temos no exílio Ayatollah Ruhollah Khamenei, que emergiu como um símbolo de resistência. Em 1970, o Shah, o Shah Pahlavi necessita de abandonar o país devido a problemas de saúde, neste caso com um cancro de leucemia, e é obrigado a sair do país e desloca-se até aos Estados Unidos. E devido a essa deslocação, aumenta aqui um caráter de, de descontamento por parte da população e em fevereiro de 1979, o Khomeini regressa ao país e é instaurada uma nova república que será denominada de República Islâmica do Irão. O novo regime rompe com o Ocidente, expulsa os americanos e adota uma estrutura teocrática xiita, onde o guia supremo tem autoridade máxima. Poucos meses depois, a crise dos reféns da Embaixada dos Estados Unidos cristaliza a ruptura. Também será um tema que eu não vou abordar aqui neste vídeo, a crise dos reféns da Embaixada dos Estados Unidos, mas abordando de forma geral, basicamente foi o cerco da Embaixada dos Estados Unidos por parte da população e do exército do Irão, sendo que houve o isolamento dessas pessoas durante 444 dias, se não estou em erro, que passaram por extremas condições de fome, também devido ao isolamento e à não possibilidade de comunicação por vias terrestres com os Estados Unidos, e houve aqui esta crise que quase desencadeou uma guerra entre os Estados Unidos e o Irão. Mas essa guerra não virá por parte dos Estados Unidos, porque uma guerra implica perdas de vidas humanas, mas virá por parte do Iraque. Sendo que em 1980, apenas um ano depois de Khomeini entrar no poder, um ano depois rompe a guerra do Iraque. Esta guerra do Iraque, como podem ver aqui pelo mapa, foi uma guerra que não passou muito da fronteira entre o Iraque e o Irão, mas um dos grandes pontos que esta guerra teve foi a utilização de armas químicas por parte do Iraque para tentar conquistar e para tentar destruir o poder iraniano. Esta guerra, supostamente, segundo aquilo que foi dito pelo Iraque, foi iniciada devido ao medo de uma possível insurreição civil por parte dos cidadãos iraquianos, devido à recém-insurreição dos cidadãos iranianos. Esta guerra tem uma duração de 8 anos, marcada por milhões de mortos, uso de armas químicas e destruição em massa. Apesar das enormes perdas, o Irão sobrevive e até contra-ataca, saindo da guerra sem vitória clara, mas com o regime consolidado e um nacionalismo religioso fortalecido. Em 1990 e 2000, o Irão adota um modelo de guerra um bocadinho diferente daquilo que é o modelo de guerra convencional e temos uma estratégia do eixo da resistência. Esta estratégia do eixo da resistência é uma estratégia um bocadinho mais é uma estratégia de guerra porque instaura milícias armadas em países, em terceiros países, e esta estratégia de guerra é um bocadinho diferente da que nós estamos habituadas, porque é uma estratégia de guerra assumida pelo governo, não é uma estratégia de guerra um bocadinho dissimulada, como já aconteceu por parte dos Estados Unidos e por parte de países da União Europeia e por aí afora. E esta estratégia de guerra basicamente rescinde-se ao seguinte ponto, que é o financiamento e o apoio de grupos extremistas dentro de outros países, mas de forma assumida, sendo que dentro do Iraque temos os grupos xiitas apoiados por o Irão, temos o regime de Bashar al-Assad, temos o Hezbollah dentro da Síria, dentro do Líbano, peço desculpa, e temos no Iémen os rebeldes Houthis. Estes rebeldes Houthis, eu vou abordá-los no terceiro vídeo desta série, que será sobre o Iémen. E pronto, isto basicamente é o que caracteriza
a década de 1990 e o início do século XXI. A seguir, temos o programa nuclear do Irão, como já pode ser conhecido por todos, é um programa que mete medo ao mundo ocidental devido à possibilidade da criação de uma possível bomba atómica por parte do Irão. E eu tenho aqui este pequeno vídeo. Peço desculpa aqui agora que isto apareceu-se-me aqui isto. Ok. Já desapareceu, já. Eu tenho aqui este mapa e basicamente o que temos aqui neste mapa é as áreas militares, as minas de urânio, centro de pesquisas nucleares, enriquecimento de urânio, reator de água pesada, reator de pesquisas e usina nuclear. Como podemos ver, a única usina nuclear que está ativa no país será em Bushehr. A seguir temos uma usina um centro de pesquisas nucleares que fica ao pé da capital, Teherão. Temos um reator de pesquisas que também fica em Teherão e temos um reator de água pesada. O reator de água pesada é basicamente um reator em que o líquido responsável pelo arrefecimento das reações em cadeia não é água convencional, H2O, mas será água pesada que é H3O, daí ser denominada de pesada. E basicamente é isto. Uma das grandes coisas que as pessoas apontam para aqui é a relativa proximidade entre o centro de pesquisa nuclear e o reator de pesquisas, essa elevada proximidade à base, à área militar de Teherão. Mas é assim, do meu ponto de vista, temos aqui Teherão é a capital, por isso no fim de contas é normal que o grande complexo militar, o grande complexo de investigação seja próximo à capital. Por isso eu não vejo o Irão como uma possível potência de aquisição de armas nucleares. Eu vejo o Irão, também devido à sua posição recente, devido ao escalamento entre o ataque que Israel fez ao Irão e a retomada do medo de o Irão poder vir a adquirir ou construir armas nucleares, e eu vi a posição do Irão momentos depois do ataque, sendo que a posição do Irão foi, meus caros, nós estamos aqui muito bem quietos no nosso canto, nós estamos aqui a fazer o nosso jogo geopolítico, tal como todos os países fazem, nós estamos aqui a fazer a nossa coisa, não estamos a meter com ninguém, provavelmente diretamente, tal como vocês também não se metem. O outro, que está ali ao pé do mar Mediterrâneo, lembrou-se, acordou de manhã, mandou para aqui uns mísseis e ficou a chorar ao pai, nos casos aos Estados Unidos, que precisava de mais mísseis e precisava que os Estados Unidos ajudassem. Só para avisar que nós aqui no nosso canto estamos disponíveis para negociar o acordo nuclear. Se quiserem retirar o resto das sanções que vocês têm contra nós assinamos os papéis que forem necessários a dizer nós não queremos construir uma arma nuclear. Nós não construímos uma arma nuclear e vocês tiram as sanções. Por nós, está impecável. Se vocês quiserem fazer isso, por nós também queremos fazer. Por isso, vamos lá agilizar aqui a coisa. Por isso foi esta a visão que eu tive do Irão. Por isso eu não vejo o Irão provavelmente como uma potência que queira adquirir uma arma nuclear para possíveis ataques aos Estados Unidos ou aos países ocidentais. Por isso é esta a minha visão sobre esta situação da arma nuclear do Irão. Sendo que em 2015 o Irão assinou o acordo nuclear com os Estados Unidos, a União Soviética, a Rússia e a China, e limitou o enriquecimento de urânio em troca de levantamento de sanções. Mas em 2018, o Donald Trump, durante o seu primeiro mandato, retirou-se unilateralmente ao acordo que foi assinado em 2015, o que levou à restauração de sanções e ao anulamento desse acordo. E é esse acordo que o Irão quer repegar novamente e reassinar novamente e garantir que os Estados Unidos não saiam desse acordo, para também aliviar o sufoco financeiro que o Irão sofre devido ao levantamento destas sanções. A seguir, hoje o Irão mantém-se como principal potência xiita no Médio Oriente e rival histórico da Arábia Saudita, que será o país que eu irei abordar no segundo vídeo desta série. Potência sunita aliada dos Estados Unidos, neste caso a Arábia Saudita, potência sunita aliada dos Estados Unidos. O petróleo continua a ser a base da sua economia, mas o verdadeiro poder do Irão está na capacidade de projetar influência através de milícias e aliados regionais, tal como nós falámos anteriormente, controlando pontos estratégicos desde o Líbano ao Iémen, entre sanções e alianças alternativas com a Rússia e a China e confrontos indiretos com Washington. O Irão permanece no centro da disputa geopolítica que molda o século XXI. Agora, tal como eu disse no início do vídeo, o segundo ponto que eu quero abordar agora será
o ponto das burcas em Portugal. Eu ouvi dizer que o governo estava a pensar proibir o uso de burcas em via pública devido ao receio da pessoa não poder ser identificada, de haver um risco em relação à não identificação da pessoa. Peço desculpa. E o governo estava a pensar proibir a utilização da burca em público. E eu, em relação a este assunto, eu tenho uma opinião um bocadinho, se quiserem até um bocadinho extremista. Porque eu vejo o assunto da seguinte forma. Nós vivemos num país que é considerado teoricamente laico, em que não tem qualquer tipo de ligação entre o Estado e qualquer tipo de igreja, e a igreja não pode influenciar e não influencia o funcionamento do Estado, ao contrário do Irão, que é um Estado teocrático. Em Portugal, nós somos um Estado laico. E como Estado laico, acho que devíamos preservar a boa manifestação e a possibilidade da manifestação de qualquer vontade religiosa, seja onde quer que seja no espaço público ou no espaço privado. Sendo que digo o Estado, a responsabilidade do Estado é tomar conta do espaço público, salvaguardando aquilo que também acontece dentro do espaço privado. Há questões de mulheres, homens, violência sexual, por aí fora, todas as situações que são contempladas pela lei. Mas no espaço público, nós devíamos, enquanto Estado, permitir a expressão de qualquer tipo de forma de crença e de existência das pessoas. Mas se o Estado avançar com a proibição da burca em Portugal, então eu aí tenho uma coisa a acrescentar, que é, já que vamos proibir a utilização de burca, eu acho que devíamos proibir a expressão de cruzes em via pública. Acho que todas as igrejas deviam arrancar os santos das capelas e deviam metê-los dentro da igreja. Deviam arrancar todas as cruzes e metê-las dentro da igreja. Deviam parar de tocar os sinos para dar as horas e muito menos tocar lá os cânticos religiosos que de vez em quando passam. E eu acho que, ok, já que vamos proibir a burca em público, acho que também devíamos proibir tudo o que é uma manifestação religiosa católica em público. Devíamos acabar com as procissões, devíamos acabar com os funerais, devíamos acabar com essa parte toda. Acho que já que estamos a restringir uma religião, e se a queremos restringir, acho que também devemos restringir todas as outras. Acho que devíamos restringir também a possível manifestação da religião católica publicamente. Então, todas as cruzes que estão expostas em qualquer igreja do país têm que ser arrancadas e têm que ser colocadas dentro da igreja. Dentro da igreja está tudo bem, é um espaço privado, quem vai lá já sabe o que é que vai. Mas eu, que no meu caso sou ateu, não acredito em Deus nenhum, e não acredito em nenhuma religião, em nenhuma divindade, também me incomoda, sempre que vou à terra dos meus avós, que fica no interior de Portugal, de hora em hora, ter que ouvir o cântico dos pastorinhos, ou como é que ele se chama, a ser tocado, porque agora passou mais uma hora. Isso é uma coisa que me incomoda pessoalmente, porque eu sou ateu e não acredito naquilo que está ali a ser passado. Por isso, eu acho que, já que querem abolir a burca publicamente devido a possíveis complicações de identificação da pessoa, complicações que também existem nestes países, porque eu ontem estive a ver um comentário de um acho que era um funcionário agora não me vou lembrar do nome, um notário, neste caso, era o comentário do notário. E o notário estava a dizer, para mim é extremamente complicado, porque se me for lá, aparecer lá uma pessoa e me quiser fazer uma proposta de compra e venda em relação a um prédio, a um carro, ou seja o que for, eu tenho que fazer uma identificação à pessoa que me apresenta com um burco à minha frente. E como é que eu vou conseguir identificar a pessoa que se apresenta à minha frente? Meu senhor, é muito simples. Isso também acontece nesses países. As pessoas quando vão a sítios e têm que ser apresentadas e têm que ser identificadas publicamente, existem mecanismos sociais que permitem a preservação da integridade pessoal da pessoa que está a ser questionada sobre a sua identidade. Existem mecanismos privados que permitem que a religião seja respeitada, mas também o Código Civil seja respeitado. Por isso,
se querem ser se queremos ser um Estado laico e queremos respeitar todas as religiões, todas as formas, então vamos apoiar-nos naquilo que esses países já sabem e já conhecem e já exercem há centenas de anos, vamos apoiar nessas pequenas coisas, como por exemplo, como é que vamos identificar uma pessoa que está com burca? Se calhar existem mecanismos sociais já criados por países que têm esse tipo de problemas sociais, e se calhar vamos pegar nesses exemplos desses países e vamos aplicá-los em Portugal, em vez de tomar uma medida que, no meu ponto de vista é islamofóbica, e se calhar ser uma sociedade um bocadinho mais inclusiva nesse sentido. E olha, pronto, é uma situação, a pessoa gosta, identifica-se dessa seguinte forma, tem as suas crenças às quais nós temos que respeitar, mesmo que não concordamos, tal como eu não concordo com o casamento o casamento e o funeral e o enterro cristão, mas eu fui batizado, eu fui obrigado a ser batizado, não foi provavelmente uma escolha que eu fiz, mas são coisas com as quais eu não concordo, mas tenho que conviver e tenho que aceitar. Acho que, enquanto Estado laico, também devemos ter que aceitar a pessoa querer existir dessa forma e querer se manifestar no mundo dessa forma, porque as suas crenças assim a fazem acreditar que o comportamento que ela está a ter é o mais correto. Por isso, sim, vejo que é uma medida que, caso avance para a frente, é islamofóbica, tem que ser condenada, tem que ser debatida, tem que ser questionada, porque existem mecanismos para as pessoas poderem continuar a utilizar a burca, mas, caso seja necessária a sua identificação, respeitarmos a sua crença, mas também respeitarmos o Código Civil e o Código do Governo, neste caso o Código Civil. Por isso, sim, basicamente esta a minha opinião, é a minha opinião sobre o assunto da possível proibição da utilização da burca em Portugal. Pronto, é isto. Basicamente era isto que eu queria dizer sobre o assunto. Espero que a primeira parte do vídeo sobre o Irão tenha sido esclarecida. Também foi a minha primeira vez a fazer isto, pois estava assim um bocado dúbio o que é que eu havia de fazer, o que é que eu podia fazer, mas espero que tenham gostado este tipo de, este tipo de vídeo em que tem uns slides e estou eu a falar e por aí afora. Espero que gostem do vídeo, que também partilhem a vossa opinião em relação ao assunto. Eu acho que é completamente ridículo a abolição da utilização da burca em espaços públicos. Acho que é completamente ridículo. A minha opinião é esta, é o mais sincero que eu posso ser. Se por acaso gostarem, já sabem, deixem o vosso comentário lá em baixo, têm a caixinha de comentários, metam o gosto, partilhem caso gostem e já sabem. Até já, portem-se bem. Obrigado.